Aluninhos do 7º ano, eu sou a professora Claudilene de História e essa semana nós vamos falar sobre Idade Antiga. Se você está assistindo ao vídeo e está estudando online essa semana, não se preocupe porque essa vai ser a explicação que vai ser dada em sala de aula também. Então você vai poder acompanhar o conteúdo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que o pessoal que estiver vindo no presencial. Quando nós falamos de Idade Antiga, nós temos que voltar um pouquinho na Idade dos Metais. A Idade dos Metais é um período da pré-história. E nesse momento, o homem já tinha evoluído bastante, dominado técnicas como, por exemplo, a utilização do ferro. O homem começou a trabalhar com metalurgia, já domesticava animais, já vivia em pequenas comunidades. E para esse homem só faltava uma questão: a escrita. A partir do momento que esse homem desenvolve uma escrita, aprimora sua comunicação e até mesmo alguns registros, como o registro da contabilidade do comércio que ele realizava, esse homem ele passa da pré-história para a Idade Antiga ou Antiguidade. Ou seja, quando a gente fala de períodos históricos, é importante que sempre ocorra uma grande transformação. E a grande transformação que vai encerrar a pré-história e dar início à Idade Antiga é justamente o desenvolvimento de uma escrita por esses grupos. Esses grupos na Antiguidade vão formar grandes civilizações. Eu tenho certeza que no 6º ano você já ouviu falar sobre a Grécia Antiga, sobre o Egito Antigo e sobre a Roma Antiga. Você tem um exercício essa semana, que também está disponibilizado na plataforma, que vai trazer toda essa revisão, esse contexto histórico. E eu escolhi justamente esses 3 grupos para que a gente recapitulasse um pouquinho esse período da Idade Antiga. A Idade Antiga ela vai começar no ano 4 antes de Cristo, ou seja, Cristo ainda nem tinha nascido quando a Idade Antiga começou. E quando a gente fala de Idade Antiga, fica marcado, por exemplo, a questão da Grécia e esse grupo que tanto contribuiu, inclusive, para o pensamento do mundo de hoje. Se hoje você tem a democracia, a filosofia, o teatro, cultura de um modo geral, entre outras questões, é graças aos gregos que desenvolveram tudo isso. Aliás, grandes pensadores como Platão, Sócrates, os pais da filosofia, surgiram nesse período. Tenho certeza, por exemplo, que você lembra daquela história do cavalo de Troia, e todas as narrações elucidadas aí durante essa narrativa. Os gregos, por exemplo, eram politeístas. O que isso quer dizer? Eles acreditavam em mais de um deus. Na verdade, na Idade Antiga, isso era muito comum. Os egípcios também vão ser politeístas e vão ter a sua própria mitologia, ou seja, vão acreditar nos seus próprios deuses. Os romanos, a mesma coisa. Você também deve saber que na Grécia Antiga, nós tínhamos cidades importantes, que eram as cidades-estados, que apesar de serem todas do mundo grego, cada uma tinha a sua forma de administrar sua vida política, econômica, apesar de estarem todas nesse universo, nesse mundo grego, ou seja, partilhavam da mesma cultura, mas não necessariamente da mesma abordagem política e econômica. Quando nós falamos do Egito Antigo, logo nós lembramos dos faraós. E aí? Quem não se lembra aí do faraó de Tutankhamon, um dos maiores faraós que existiram? A figura da Cleópatra, não é? As pirâmides do Egito. Os egípcios também eram politeístas. E, aliás, uma outra curiosidade sobre eles é que no meio daquele deserto do Saara, na África, onde se localizava o seu império, a maior parte do seu império, os egípcios viviam próximos ao rio Nilo,
que era de onde eles conseguiam tirar o seu alimento. Eles dominavam técnicas de plantio em regiões alagadiças. E foi isso que garantiu a sobrevivência e o crescimento dessa civilização ali naquele local. Para quem não sabe, o Império Egípcio, ele dominou não só uma parte da África, como também do Oriente Médio. E o último grupo que eu escolhi para a nossa revisão são os romanos, o maior império que já existiu. Quando a gente fala nos romanos e dá esse título de maior império para eles, a gente não está pensando só na questão territorial, em todas as conquistas de território que eles tiveram, porque essa parte, essa questão é mérito dos mongóis, que é um grupo que viveu na Ásia, Gengis Khan e etc. Eles conquistaram o maior território até hoje. Porém, os romanos têm o mérito de serem os maiores, né, o maior império que já existiu, porque eles ficaram nada mais, nada menos do que 8 séculos no poder. O que são 8 séculos no poder? São 800 anos. É, isso mesmo, 800 anos. É muito tempo no poder. Os romanos dominaram parte do Oriente Médio, da Europa, grande extensão da Europa e da África. Eu acredito que vocês já devem ter visto muitos filmes sobre os romanos, porque vocês vão lembrar dos gladiadores. My name is Gladiator. Das grandes lutas travadas no Coliseu. E os grandes imperadores como César, Nero, Otávio, Augusto e etc. Só que tudo isso teve um fim. A Idade Antiga termina justamente com o colapso, a queda do Império Romano no século V. E isso vai se dever às invasões bárbaras, isso mesmo. Os bárbaros vão invadir a Europa e vão acabar com o Império Romano. Quando nós falamos em bárbaros, na verdade, são grupos estrangeiros. Os romanos que costumavam chamar esses bárbaros, esses grupos, quer dizer, de bárbaros, justamente porque esses grupos não dividiam da mesma cultura que os romanos, né, pregavam. Então, todos que não dividiam da mesma cultura romana eram chamados de bárbaros. Então, nós vamos ter germânicos, os saxões, entre outros grupos, até mesmo os vikings, dominando aí algumas regiões da Europa. Com a queda do Império Romano, nós começamos uma nova fase da história. Então, vocês viram que da pré-história para a Idade Antiga, a grande transformação foi o surgimento da escrita. E qual vai ser, então, a grande mudança que vai ocorrer quando acaba a Idade Antiga e passamos para a Idade Média no século V? Vai ser a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, os romanos perdem seu trono e aí nós teremos então os bárbaros e começamos uma nova fase que nós vamos aprender aí no próximo vídeo.